Olha, em evento do 24º Fórum Empresarial do LIDE, no Rio de Janeiro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, criticou o ativismo judicial e defendeu a autocontenção da justiça. Vamos ver esse trecho, então, da fala do ministro. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. É isso? Pois é. E aí, depois da fala do André Mendonça, essa foi a fala dele lá no início do evento, após a fala dele, o ministro Alexandre de Moraes também discursou no mesmo evento e disse que no Brasil o judiciário é independente e corajoso e que o respeito se dá pela independência. Vamos dar uma olhada. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, volto para casa para me reorganizar. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. Você percebe que o discurso é completamente oposto um do outro, né? Jefferson, o que você achou? Eu acho que é isso mesmo, né? Inclusive algumas votações completamente distintas, né? O André Mendonça se posicionou contra, inclusive, regulação das redes sociais, né? Acredita que terra sem lei pode fazer o que der na telha, né? Inclusive a gente viu agora, nos últimos tempos, essas denúncias, inclusive, que o algoritmo consegue indicar você sites de pedofilia e que pedófilos estão utilizando as fotos dos nossos filhos, inclusive, para disseminar material pornográfico. E daí a gente pensa que as redes sociais ganham dinheiro com isso, né? E o André Mendonça é contra regular isso, né? Isso não foi, inclusive, a fala dele na votação do artigo 19 da lei do marco civil da internet. Então, assim, são um discurso diferente. Eu acho que o Alexandre de Moraes está certo. As pessoas não podem atacar a democracia ao bel prazer e achar que não vão ser punidas. O que a gente está vendo agora é isso. A pressão externa que está tendo no Supremo Tribunal é justamente isso. As pessoas não querem ser punidas. E a fala do Alexandre de Moraes está certa. O juiz não pode ter medo disso. Se o juiz tiver medo, de fato, a gente não está no processo democrático. Imagina um juiz ter medo de punir crime organizado, um juiz estadual ter medo de punir um criminoso porque está recebendo pressão de alguém, ou um juiz não punir um político A ou político B porque está sendo pressionado interna ou externamente. Eu acho que a fala dele é completamente coerente com o que está acontecendo agora, e a gente precisava de fato de alguém de pulso lá para punir um ex-presidente que de fato tentou e arquitetou uma perspectiva de golpe de Estado. E que se tivesse dado certo, gente, pune a tentativa, porque se tivesse dado certo, o Estado teria mudado e quem seria punido seria nós, que fomos oposição a esse governo. Agora, você falou a respeito dessa questão de traficantes ou crime organizado. Na realidade, já é o que a gente vê, na realidade, né? Porque é o que a gente vê e já vimos diversas vezes chefes de crime organizado, chefes do PCC ou do Comando Vermelho serem liberados, inclusive equipamentos, por exemplo, um helicóptero, carro, bens de bandidos, traficantes serem liberados, porque foram alvo de operações da polícia, serem liberados pelo próprio STF. A gente tem que ver, isso então, aconteceu. A gente pode modificar a lei, né? Eu acho que eu concordo com você. Assim, a gente acha isso um absurdo, mas a gente pode modificar a lei. Quem modifica a lei é o Congresso. Então, assim, inclusive algumas coisas foram liberadas. Do ponto de vista jurídico é muito chato a gente falar isso, né? Mas, tipo, as operações eram ilegais e prenderam aquilo. Então, assim, a gente tem que mudar a lei, mas assim, de fato eles estavam fazendo o que era, e a gente acontece também com o juiz estadual, não só o STF, às vezes já vi juiz estadual mesmo, juiz estadual liberar carro, alguma coisa, porque as operações eram ilegais, ou mesmo alguns indivíduos serem soltos. Eu, inclusive, eu vi um vídeo de um juiz, uma vez, brigando com um policial militar. Ele falou assim, ó, segundo a lei, eu sou escravo da lei, e segundo a lei, eu vou ter que soltar ele.
Por quê? Porque vocês não são polícia investigativa, vocês não deveriam ter feito isso. E o juiz falou pro PM, falou assim, ó, você quer investigar? Peça concurso para a Polícia Civil, que daí você vira polícia investigativa e daí de fato você consegue trazer as provas. Mas sua ação foi completamente ilegal. Pela ação do policial ter sido completamente ilegal, ele teve que liberar uma pessoa que era declaradamente traficante. Então, assim, ou a gente muda a lei, ou a gente muda o processo, inclusive para manter a cadeia de domínio das provas. E aí, Amanda? Mariana, tem uma frase que o Dr. Jefferson falou aqui, que ele concorda com o Alexandre de Moraes com relação ao medo, né, professor? O juiz não pode ter medo. O juiz não pode ter medo. E eu convido a audiência a refletir. Nós, que somos as pessoas de quem o poder emana, o poder da República, segundo a Constituição, emana do povo. Então, o poder constitucional do STF, o poder do Congresso, o poder dos demais poderes, ele deriva primeiramente do povo. Mas você, povo, você se sente confortável em falar qualquer coisa nas redes sociais? Você se sente confortável em dar qualquer tipo de opinião em qualquer ambiente? Eu arrisco a dizer que não. Sabe por quê? Porque esse medo que a gente está falando aqui, que o Alexandre de Moraes disse que tem coragem para combater, na verdade, é só o combate a um lado. O que a gente está vendo... Na verdade, nós vimos ali dois discursos completamente diferentes, a Mariana colocou muito bem. O primeiro, de uma pessoa que falou de forma coerente, um juiz falou de forma coerente, que deve existir harmonia entre os poderes, que deve existir um sistema onde você não precisa ficar calculando o que você vai compartilhar nas redes sociais, onde você não precisa ter medo do devido processo legal. Se você tiver inserido num determinado grupo político, se você for mais à direita, você não vai ter medo que os vícios dos processos legais sejam totalmente atropelados, que você possa ser coagido, que a mesma pessoa possa te investigar, mandar te prender, mandar a polícia te esperar no aeroporto, não respeite o devido processo legal de Ministério Público iniciar um inquérito e aí esse inquérito nasce de forma oficiosa ali dentro do próprio Supremo. É isso que está acontecendo no Brasil. É um sistema de perseguição a um lado político. Primeira coisa que precisa ficar muito claro, o STF não devia estar nem dando sentença nenhuma a Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Não só porque é ilegal, não só porque a gente está falando de uma narrativa de um golpe de Estado que nunca aconteceu de fato, mas porque ele é uma pessoa comum, ele é um civil. Michel Temer, Lula, Dilma, todos os seus processos, eles iniciaram num determinado campo da justiça, que é a primeira instância. Por que raios Bolsonaro está sendo julgado como se ele tivesse foro privilegiado, sendo que não o tem? Por que pessoas condenadas por vandalismo lá no 8 de janeiro, isso a gente não pode dizer que não houve vandalismo. Houve sim por parte de muitos, mas tem pessoas que nem estavam lá, pessoal, que estão sendo condenadas aí a 17, 14 anos de prisão, que escreveram de batom numa estátua, que sentaram numa cadeira, pegaram 17, 14 anos de prisão. Senhoras de 74 anos que tiveram lá na sua ficha positiva lá, publicações em redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, isso deixou de ser um país livre. Sabe o que está acontecendo? A gente falou aqui que é prerrogativa do Congresso ir lá fazer uma lei. Sabe o que acontece? O Congresso tenta, aí vai lá e o STF diz que é inconstitucional. Só que o que a gente está vendo não é um cuidado que eles têm com a Constituição. Na verdade, uma tentativa de censura. O que a gente está vendo hoje? Tem que proteger as crianças. Sabe que governo que não protege as crianças? O governo Lula. Porque lá na Conferência Nacional de Educação tinha um livro lá que chamava pedofilia de uma anomalia, não chamava de crime, não chamava aquilo de uma loucura que você tem que colocar essa pessoa na cadeia e dar o devido castigo para essa pessoa, tirar ela da convivência da sociedade, mas banalizando algo terrível, tá? Livros de doutrinação ideológica que banalizam lá a biologia do seu filho. É isso que esse governo quer. E aí levantar pauta de defesa de criança, de adolescente, isso é uma mentira, é uma hipocrisia. O que essas pessoas querem é se utilizar dessa pauta para poder promover censura em rede social. Sabe o que acontece, Mariana? Por que a gente teve essa divulgação em massa agora desses casos de adultização? Graças à internet. Porque uma voz corajosa, que foi a do Felca, teve a coragem de ir lá expor o que realmente acontece. Aí o que a esquerda quer? Pegar dessa prerrogativa para poder promover censura e penalizar a plataforma que deu voz a essas pessoas. A gente não tem que punir a plataforma, a gente tem que proibir quem comete um crime de fato. Só que fica complicado, porque essas pessoas se utilizam de hipocrisia para falar que defende uma pauta que na verdade nunca defenderam. Por exemplo, no caso Champinha, qual foi a bancada que votou contra a condenação?
que era no caso da redução da maioridade penal. Quando é lá para castração química de estupradores, a pessoa que violenta uma criança, quem é a bancada que é sempre contra, que é sempre a favor do bandido? PT, PSOL e adjacência. Essas pessoas não querem proteger seus filhos. Eles querem continuar protegendo o bandido, porque direitos humanos para eles só vale quando é para bandido, estuprador e que assassina pessoas. Vamos lá, rapidinho, deixa eu só te comentar aqui, tem a participação de algumas pessoas, a Adelair Guimarães manda mensagem aqui, o Célio Gomes também mandando mensagem, o Paulo Sérgio Elias também participando com a gente e a Lucimar Souza de Melo. Voltando nessa questão, você quer eu só queria falar alguma coisa, porque assim, né, é engraçado isso, né? O PL soltou uma nota pro Major Vitor Hugo, porque ele fez uma reunião, sei lá, com o Bolsonaro na época e o Caiado, mas não soltou uma nota pro deputado federal aqui em Goiás que estava sendo acusado de pedofilia, né? A gente tem um candidato a prefeito em Aparecida de Goiânia, está sendo acusado de pedofilia, é do PL, eu não vi o PL fazer nenhuma nota nem nada. Inclusive eu comentei com o seu deputado federal numa bancada e perguntei, cadê, vocês não se posicionar não? Então assim, não se posiciona. E essa mesma bancada votou contra o regime de urgência para transformar a pedofilia em crime hediondo. Então assim, não é censurar as redes sociais. Eu não tenho problema nenhum em postar nada, não tenho medo de postar nada. Sabe por que eu tenho medo de postar? Político que não sabe o que eu tenho medo de postar? Eu tenho medo de postar coisa criminosa. Aí eu tenho medo de postar. Como eu não estou postando nada criminoso, eu não tenho medo de postar nada. Eu vou lá, escrevo, eu exerço minha opinião, faço inclusive recortes de trechos aqui, só que eu não estou fazendo nada. Eu não estou inventando história, eu não estou falando que as urnas são fraudadas, tem uma sala escura onde as urnas são votadas, eu não estou inventando história, eu não estou incentivando as pessoas a atacarem o Supremo Tribunal Federal, eu não fui lá na rede social postar que as pessoas tinham que entrar no STF e balançar a cabeça de ovo, não. Então, assim, quem postou isso foi o Daniel Silveira, o que foi preso depois, e depois disso cumpriu 270 medidas cautelares. Aí ele foi preso. Então, assim, essas pessoas que estão postando coisas, o presidente não vai subir a rampa, o que falaram Onde isso... Onde que está no Código Penal que ele comeu? Qual é esse crime que ele infringiu no Código Penal? Ele está incitando ódio contra um dos três poderes. Isso é então, crime? É crime. Qual que é o artigo? É crime incitar Qual que é o ódio. artigo? É crime incitar ódio contra os três poderes. 269 é do Código Penal. É crime incitar ódio contra os três poderes. É crime tentar derrubar os poderes constituídos. Tudo isso é crime. É crime depredar patrimônio público da forma que foi feito lá, que as velhinhas com bíblias gastaram mais de 20 milhões de reais para reformar o prédio dos três poderes. Então, assim, eu não tenho medo de nada. Eu acho que o Felca foi muito feliz em ter feito isso e as redes sociais se beneficiam com isso. Se as redes sociais conseguem parar uma reportagem, por que as redes sociais não param pedofilia? Então, assim, elas têm que ser responsabilizadas, sim. E daí a gente fala, não pode responsabilizar a rede social, prende só o pedófilo. A gente vai fazer o quê? A gente prende uma safra de pedófilo e já abre espaço para outra safra de pedófilo fazer a mesma coisa. Vou dar outro exemplo para vocês. É como se a gente tivesse um desmanche, a gente fosse lá nesse desmanche, tirassem as pessoas que estão fazendo um desmanche ilegal e deixasse o desmanche funcionando para que viessem outras pessoas e continuassem a cometer atividade criminosa. Mariana, assim que a notícia do Felca veio a público, assim que aquele vídeo extremamente importante veio a público, todas as medidas jurídicas foram rápidas, devidas, e as pessoas foram devidamente punidas. Os criminosos, hoje, se eu não me engano, ainda, né, vamos ver como é que vai ser, se encontram na cadeia. Então, os dispositivos já existem. A gente não tem que ficar inventando regra para a rede social. Quem tem que ser punido é quem comete crime. Eu estou dando para a rede social a prerrogativa de falar assim, olha, existe um crime nisso aqui? Mostra. E não derruba algo antes. A gente é totalmente contra. Pedofilia não vai derrubar. Você tem dúvida de pedofilia? Mas ninguém está dizendo que não tem. Você tem dúvida disso? Ninguém está falando que não tem que ser penalizado. Quem defende que mas a gente tem que ter um processo, a gente tem que ter um processo legal. Não dá para fazer uma intimação. Você precisa judicializar. Você tá vendo, não. Você está vendo pedofilia. Você está vendo pedofilia. Você está vendo uma criança nua. Você está vendo uma criança nua e você não pode. Não, você me derrubou toda hora. Então vamos lá. Você não pode estar vendo pedofilia. Precisa ser criminalizado. Você não pode notificar a rede social para derrubar. Precisa estar na cadeia. Você não pode. Tem que esperar ter todo o processo judicial. Vai demorar quanto tempo isso? Nudez. Que o senhor apoia. Nudez. A gente está falando de um professor de um advogado a gente está falando de nudez. Está falando que é proibido. Nudez. A gente não pode atacar. Tem que esperar. Mas é a mesma pessoa que apoia. Ninguém vai ouvir vocês. Estão os dois falando ao mesmo tempo aqui. A questão é que ele diz que defende mulheres, mas quando a mulher tenta falar, é isso aqui que a esquerda faz. Você está me interrompendo, Amanda. Não adianta vocês ficarem falando todos ao mesmo tempo. A questão que a gente trouxe aqui inicialmente, inclusive, foi a questão do discurso dos dois juízes. Daqui a pouco a gente volta nessa questão da regulação das redes sociais aqui.